Fala, turma! Estamos aqui com o meu, o seu, o nosso Pode Jovem da Cacauzinha. Bom, meu nome é Gabriel Zamboni, sou da Brigadeiria e atuo em compras. Eu me chamo Ana, atuo na área de gente, gestão e performance aqui na nossa Cacauzinha. E eu me chamo João, eu sou da parte do SMA, Segurança do Trabalho e do Meio Ambiente aqui na nossa Cacau. E aqui somos os Jovens Aprendizes. Aqui a gente tá sem barreiras, a gente só vai sem parar. Mas isso graças à presença de vocês, a chegada de vocês ajuda Opa, a gente a eu crescer gosto, hein? cada vez Eu amo. mais. Isso aí. Estamos felizes de estar aqui. Também. Você, Lúcia? Muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos aqui com 2 convidados e alguns objetivos. Objetivos esses como descobrir algumas curiosidades que temos, né? E que você também pode ter. Sim, conhecer os bastidores, saber o que eles passaram para chegar até aqui, até porque ser gestor não é uma tarefa fácil, né? Tem que passar por muitas etapas, tudo mais. A gente gostaria de entender também um pouquinho, conhecer um pouquinho da história deles. E aquela parte que a gente gosta, né? Aquelas perguntas que quase ninguém tem coragem de perguntar, né? E hoje a gente vai fazer aqui para os nossos jovens aprendizes as perguntas com nossos gestores. Meu nome é Laílson, eu tô até com medo de você, viu? Eu sou a Lúcia, sou coordenadora de produção. Não estou com medo de você. Pode perguntar o que você quiser. Menos mal, né? Ainda bem que é só medo do João. Não, ele já abre dizendo que vai fazer perguntas que todo mundo tem medo de perguntar. Bem, assusta, né, João? Quem deve não teme, eu devo muito. Vamos embora, vai. Mas Tá aquelas bom. perguntas pra gente descontrair, né? Você, Lúcia, gostaria de saber se você tem jovens aprendizes na sua área. Sim, a gente tem jovem aprendiz e eu vou dar destaque para a Sara. Né? A Sara ajuda a gente com alguns dados que são importantes de informação diária para os nossos indicadores. Então, ela ajuda a gente a construir gráficos de produtividade, de absenteísmo. E ela é muito responsável e quando alguém não fala para ela o dado que ela precisa colocar, ela cobra aquela pessoa. Então, você vê que ela realmente está interessada em fazer um trabalho bacana, entregar dentro do prazo. Então, eu admiro muito a Sara pela responsabilidade dela com esses dados que ela precisa monitorar todos os dias, né? E como o Laílson falou, é sempre um aprendizado e uma troca, né? Ela aprende com a gente e a gente aprende com ela todos os dias. Que legal, é isso aí. Importante. Eu gostaria de saber, então, como que essa jovem aprendiz impacta na sua área. O trabalho dela é muito importante, né? Esses gráficos que eu comentei, eles norteiam a nossa tomada de decisão como gestores. Então, se eles estão bem elaborados, entregues no prazo, com os dados certinhos, a gente toma a decisão certa. Então, o impacto do trabalho dela no nosso dia a dia é muito grande. Para o Laílson, primeiro, eu gostaria de saber se você tem algum jovem aprendiz na sua área. Sim, nós temos um jovem aprendiz muito especial, uma pessoa que é muito envolvida com o departamento, super esforçada, evolui muito. Te confesso que quando ela chegou, eu fiquei com o olho meio torto, achei ela muito quietinha e tal. Mas é muito legal, é muito bacana a gente descobrir que dentro de alguém que você faz uma pré-leitura, tem algo muito mais especial. Então, eu tenho um jovem aprendiz, ela cada dia que passa, ela cresce, ela evolui, ela é esforçada, não tem não para ela, não tem tempo ruim. Tudo bem que ela todo dia vai embora 3 horas, né? E aí ela joga na minha cara, vou porque você deixa, porque você não quer. Então, vamos lá. Efetivasse, né? Se efetivar. Efetivar. Bom, mas enfim, ela ainda é uma jovem aprendiz com a gente, o nome dela é Júlia Ferdinando, você viu que eu não erro o nome. Fácil, viu, João? Eu vou aprender. E é isso. E eu gostaria de saber como que essa jovem aprendiz impacta na sua gestão. Olha, para falar a verdade, eu estou aqui há 1 ano e 2 meses. Na verdade, eu estou na história da Cacau já faz um tempo, mas assim, eu estou há 1 ano e 2 meses vindo todos os dias para cá. E no começo, nós tínhamos uma fragilidade muito de ter uma pessoa. Nosso setor do audiovisual é pequeno, nós somos hoje com 4 pessoas apenas. E quando eu cheguei, realmente faltava alguém que nos ajudasse na organização de equipamento, na montagem de sets, na montagem de luz, enfim. E foi aí que eu pedi a vaga de um jovem aprendiz, né? Soube que eu poderia fazer essa escolha. E ela, com a evolução dela, cada dia mais ela executa tarefas que ela poderia ser uma pessoa, sem dúvida alguma, contratada no audiovisual. Eu acho que ela impacta a partir do momento que ela executa suas funções e tem uma postura
justa, uma postura responsável, uma postura equilibrada. Eu acho que tudo isso faz com que ela, dentro do nosso setor, seja uma pessoa bem-vinda e especial. Sabe o que podemos perceber? Que a Júlia é uma pessoa incrível. Isso a gente aí. não tem dúvidas. E é bom que é até um aprendizado com você mesmo, né? Não, eu acho que na vida a gente aprende todo dia. É muito louco quando você acha que sabe alguma coisa e está todo dia aprendendo. Então, como eu falei, né, eu fiz uma leitura da Júlia no começo e, observando ela e vendo a evolução dela, eu aprendi que o ser humano ele tem coisas dentro dele que, às vezes, ninguém conhece. Quer dizer, quase ninguém conhece nunca. Né? Então, o que pode surpreender você precisa dar oportunidade, tem que ter paciência para dizer como é que faz, né? Acho que às vezes a gente é um pouco bruto, mas também faz parte também, mas não uma coisa demasiada, mas sim uma cobrança de seriedade, de foco, de iniciativas, né? Então são coisas que o gestor ou o seu tutor, ele acaba estando do seu lado para trazer você para uma oportunidade e que você sonhava com essa oportunidade. Então é aí que está a troca, né? Não tem nada demais eu exigir algo que era um sonho dela. Acho que vai ajudar ela. Bom, mas agora eu queria fazer uma perguntinha um pouco polêmica, vai. Vocês acham que namorar cedo atrapalha um pouco na carreira? Não, Glória a Deus. Ufa. eu acho que não. Eu acho que a gente precisa aprender a ter responsabilidade com esse namoro. Sim. Se a gente deixar ele atrapalhar, ele vai atrapalhar a sua vida inteira, não só seu início de carreira. Boa, Sim, é sempre é bom verdade. saber dividir as coisas, Então né? você pode namorar sim, você pode divertir sim, sem esse papo careta de que foca nos estudos e no trabalho. A vida não pode ser chata assim, né? Ouviu, mãe? Mas eu não posso matar 5 aulas na semana para sair com o namorado ou com a namorada, Com certeza. né? Entendo. Eu tenho que aprender desde cedo a ter responsabilidade. Isso muda tudo. Agora podemos sim namorar, divertir, faz parte da vida, né, gente? E agora uma pergunta que eu já gosto de chegar aqui um pouco mais polêmica, gente. Na época que vocês estudavam, vocês eram do pessoal da frente ou do fundão? Bagunçava mais? Ah, o Lailson eu já vi pela cara dele. O Laílson Eu dava acho que o desconto. Laílson era do fundão. E você era acho da que todo frente. mundo. Eu né? era da primeira carteira, gente. Óculos e tudo? Óculos e tudo. Tirei ele agora aqui para ficar bonito no vídeo, mas não enxergo nada até hoje. Mas eu era da primeira, eu era da fila da frente, sim. Era aquela aluna chatinha que os outros alunos tinham antipatia, porque eu estudava muito e Inteligência. sabia as respostas e eles ficavam meio bravinhos, que aí a professora dava aquela, Aquela tensão. né, aquela tensãozinha lá. Eu tinha uma tendência a ser do fundão, claro, né? Me caguetaram. Mas eu lembro que teve um ano, eu conheci um amigo, que até hoje ele é meu amigo. Nós brigamos Rapaz, porque... Naquele ano, nós brigamos porque eu sentei na primeira carteira, no segundo dia ele chegou atrasado, ou melhor, ele sentou eu sentei, no segundo dia eu cheguei atrasado, ele sentou no meu lugar, que audácia. aí no outro ele atrasou, eu sentei no dele, então houve uma briga pela primeira carteira, a gente ficou brigando pela primeira carteira, foi uma briga, aquela coisa, eu te pego na saída, não, vamos lá, a gente resolve lá fora. Resumindo, até hoje ele é meu amigo, irmão, né? Aí nós muito legal. E aí, depois que nós realmente, vamos lá, instituímos a nossa amizade, nós fomos pro fundão. Aí, né? Quando chega numa coisa de paz. Ou seja, nós ninguém fomos ficou pro na cadeira da frente. Não. Caramba. É bom que eu já gosto de já entrar nesse tema aí. E, aliás, essas amizades, vocês têm amizades quando vocês eram jovens, aprendizes, estudantes? Quando até na frente de casa, assim, que vocês brincavam junto na rua. Vocês têm até hoje? Sim, tem até hoje. Eu tenho amiga que estudou no fundamental, lá na primeira série. Caraca. Tem aluna do colégio, ou tem amigo do colégio, tem amigo da faculdade. Então, ao longo da vida, a gente vai construindo. Não perde as anteriores, né? Você vai agregando mais. É claro que tem gente que muda de cidade, fica um pouco mais distante. Mas sempre tem aquelas que, mesmo que está longe, quando encontra, a fofoca rola. Parece que se encontrou ontem, né? Sabe a Fabiana? Mas nem sabe. Eu tenho muitos amigos de infância, assim, amigos que se eu pudesse, eu saía de férias com eles todo ano. Mas realmente a vida que a gente leva não tem tempo nem de encontrar uma vez por mês, e muitas vezes a gente passa anos sem se ver, né? Mas os amigos do futebol, da infância, das brincadeiras de rua, até hoje eu tenho amigos, né, desse tempo, amigos dos bares, amigo do quartel, amigo
amigo que nós vai somando durante toda a vida, né? É uma coisa que eu gosto muito, que nessa vida de aprendiz eu fui aprendendo que, dependendo, você pode às vezes até mudar de empresa, mas a vida, os amigos sempre vão ficar. Tanto aquelas pessoas que você aprendeu um pouco de aprendizado, ou até aquela pessoa que te ensinou vai ficar com aprendizado com você, que sempre você vai levando um pouco na vida. Uma pessoa... Bom, agora voltando um pouquinho mais para o mercado de trabalho, né? Vocês acham que uma faculdade, um curso complementar faz falta para você conseguir arrumar uma vaga de emprego melhor? Faz. Muita falta. E mais do que fazer da faculdade só pelo diploma, a gente tem que aprender de verdade. A gente vê muito profissional com diploma e que é raso no conhecimento. Aí ele até consegue a vaga, mas ele não consegue se manter lá. Então, não é só fazer da faculdade pelo diploma, mas sim aprender de verdade e poder aplicar aquilo que aprendeu depois. Isso faz diferença na vida de todo profissional. As palavras da Lúcia são muito sábias, muito certas. Não tenho que dizer não. Mas realmente você pode ser um grande profissional, né, sem ter um nível superior completo ou ter concluído. Mas você tem que na sua vida, você tem que ser apaixonado por informação, por conteúdo em relação àquilo que você ama. Você tem que ser um apaixonado, estar sempre aprendendo e entrar de verdade na coisa que você mais ama e tentar sugar o máximo de informação possível. Você tem um nível superior, não deixa de ser mais um potencial que agrega ao seu portfólio, ao seu currículo, à sua formação. Mas é imprescindível, né, o seu foco e o seu lado esponja de sugar tudo que for bom para alimentar e trazer competência para a sua paixão. Eu concordo com o Laílson nisso, né? Como eu falei, o conhecimento é que faz a diferença, não é o diploma. Eu posso ter aprendido na faculdade, mas eu posso ter aprendido na vida, com experiência, nos empregos anteriores. Então, é isso que vai fazer a diferença na sua vida. O conhecimento. O diploma, sim, ele abre portas, né? Tem algumas vagas que você precisa ter para poder atender aos requisitos daquela vaga. Mas é o que você adquiriu de conhecimento é que vai fazer você se manter lá. Não, recentemente que eu digo, faz 3 dias, 4 dias, foi sábado, vai. Uma amiga me ligou de uma prefeitura e perguntando se eu não conhecia um profissional de fotografia, tá, que ela queria contratar para registrar e tal. Eu indiquei 4 profissionais. Mas ela me ligou e falou, pô, não deu certo, nenhum dos 4 tinha faculdade, tinha nível superior, e tem que ter nível superior, não precisa ter experiência nenhuma na área. Mas se precisa, o cargo exige ter nível superior. Então, quer dizer, não era nem o talento aí, né? O diploma tem um peso, né? O diploma tinha um peso nesse momento, peso. né? Acontece. Deve Mas ficar preparado. Mas é bom pensar também nesses acertos, porque tem muitos jovens aprendizes que, infelizmente, não caem na área que querem, mas é aquele tiro que já pode ajudar a gente futuramente. Tem questão dos aprendizados, tanto aprender, mexer em computadores, algo do tipo. E, querendo ou não, mesmo que a gente fale que não gosta, a gente leva pra vida. Sim. Agora, minha pergunta é, na nossa idade, como vocês lidaram com as emoções, assim, de um primeiro emprego? Eu tô perguntando também isso para levar pra minha vida, porque, como eu falei, não tá muito fácil lidar com tudo. Eu sou uma pessoa que quero fazer tudo ao mesmo tempo, quero fazer tudo de uma vez. E acaba sendo um pouco pesado, assim, digamos assim, as emoções, sabe? Então, eu queria saber um conselho que vocês dariam pra gente, tanto a gente quanto para quem tá assistindo. Uma dica importante, assim, que você levaria pra sua vida e que você daria para um você do passado. Respirar. Respirem sempre, antes de falar, antes de tomar a decisão. Eu tenho uma personalidade forte até hoje, né? Mas, quando eu era mais nova, eu não sabia dosar isso. E, às vezes, eu brigava na hora errada, eu brigava com a pessoa errada. E aí, o resultado que eu queria era o contrário, né? Sim. Então, demorou, eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que, quando eu dosava isso, quando eu falava com a pessoa certa, quando eu falava no tom certo, o resultado era melhor. Uhum. E isso eu aprendi, né, a duras penas, já sofri bastante por isso, porque às vezes você cria conflito desnecessário, Sim.
você acaba levando uma bronca que você não gostou e vai chorar em casa. Sendo mal interpretado. Então, aprender a se equilibrar, e isso você faz respirando, né? É importante. Demora, mas a gente precisa aprender a lidar com a gente mesmo antes de ir para qualquer outra situação. Muito obrigada. Eu acho que principalmente esse conselho da Lúcia para vocês que estão numa empresa desse tamanho, com tantos funcionários, que se relaciona com tantas pessoas diretamente, indiretamente, é muito importante ter esse bom senso, esse respiro, né, para poder manter um ambiente equilibrado, saudável, socialmente gostoso, etc. e tal. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar, sei lá, posso dizer que com 10 anos, 11 anos de idade. Então, meu primeiro emprego não tinha nada dessa conta, não. Mas, assim, meu primeiro, naquele tempo, não era pecado trabalhar tão cedo, ser registrado, né? Não precisava ser aprendiz. Então, meu primeiro registro em carteira foi com 15 anos. E, para mim, o meu conselho é entrar de cabeça, sabe? Fazer com vontade, viver aquilo como se fosse a última coisa mais maravilhosa do mundo, seja o que for, sabe? Fazer com intensidade, fazer com dedicação, fazer com um propósito que independente que aquilo seja o seu sonho futuro, mas como você falou agora há pouco, né, são coisas que vão somar na sua bagagem e vai criar um jeito de você se relacionar com as coisas que te interessam, né? Então, a dedicação, para mim, é algo irremediável. Não tem problema. E tá tudo bem mudar de ideia, né? Se eu for contar tudo que eu pensei em ser dos meus 12 aos 20 anos, vamos ficar 3 horas aqui falando, né? Dos meus sonhos, nenhum deles me levava para ser coordenadora de uma fábrica. Caraca. Né? E isso eu fui aprendendo e conhecendo à medida que eu fui me desenvolvendo profissionalmente e, mais importante, abraçando as oportunidades que surgiram. Né? Se eu fosse lembrar, nossa, eu até dou risada de algumas coisas que eu falava que eu ia fazer. Posso fazê-las algum dia só para me satisfazer? Sim. Mas para o meu desenvolvimento profissional, eu acho que foi muito importante eu ter esse feeling de ir seguindo as oportunidades que eu tive. Então, vocês aqui na Cacau têm que se apegar a isso. Sim, com certeza. Tá? E se tiver que mudar de ideia 2, 3 vezes, muda. É isso aí. Não tem problema nenhum. E agora eu já estou com a mente mais aberta, né? Eu posso mudar, não posso ficar preso naquela única coisa. Mas, enfim, eu gosto bastante da minha área, né? Compras, e eu tenho certeza, assim, que é isso que eu quero fazer. Porque eu ando pesquisando muito e tá me agradando. Então, puxando também esse tema, eu gosto também que é um autoconhecimento. E vejo muitas oportunidades, muitos jovens hoje em dia perdendo as oportunidades, perdendo, às vezes pode ser uma ponte de chegar àquele objetivo que ele quer, ou mostrar até um lugar onde ele pode chegar que ele nunca imaginava com essas oportunidades. Às vezes tem muitos jovens aprendizes que estão com aquela afobo, como o Gabriel falou, afobado, querendo já entrar na faculdade e às vezes não tem aquele autoconhecimento. E é aquilo que você falou, para respirar. Porque às vezes naquilo que aparece aquela oportunidade, não é o que eu quero, mas se aquilo você entrar, se experimentar, se soltar, às vezes pode ser aquilo que você pode ver ou a profissão da sua vida, ou aquilo que pode chegar à sua profissão da sua vida. Então, é uma coisa que eu gosto muito daquele autoconhecimento. Eu tinha até uma pergunta baseada nisso, que é, com o que vocês já trabalharam antes de chegar na área que vocês chegaram? E, tipo assim, vocês sabiam que vocês queriam isso? A Wilson já falou que nem imaginava. Mas, assim, como você falou, parece que te escolheu mesmo, porque você tem muito talento para isso. Mas com que vocês já trabalharam antes de chegar aqui? Menina, eu já fui professora. Você tem cara. Ah, meu Deus, já. Quando eu estudei o ensino médio, ele era profissionalizante. E eu morava numa cidade pequenininha do interior e eu tinha 2 escolhas só lá, do curso do ensino médio. Ou eu fazia contabilidade ou eu fazia magistério. Se fosse hoje, eu teria feito contabilidade. Mas, na época, eu falava, eu vou fazer o quê com contabilidade aqui onde eu moro? Né? E eu fiz o magistério. E aí, logo depois, eu fiz estágio numa escola com crianças e depois eu dei aula num projeto que chamava Construindo o Futuro, que dava aula para adultos que não tinham completado os estudos. Foi uma experiência muito rica, né? Mas eu vi que assim, eu gosto de falar, eu gosto de dar palestra às vezes, mas dar aula não era o que eu queria para a minha vida. E aí, dali, eu fui buscando outras coisas. Mudei de cidade para poder fazer faculdade, porque lá não tinha, né?
E aí, depois que eu saí de lá, eu trabalhei em loja, eu trabalhei em padaria, eu fiz um monte de coisas antes de conhecer uma fábrica. Aí eu comecei numa fábrica como auxiliar de produção, me encantei, me apaixonei, falei, é aqui que eu quero ficar. E aí eu fui crescendo na minha carreira, virei operadora, virei analista, virei supervisora e hoje eu sou uma coordenadora de produção. Amo o que eu faço, não troco a indústria por outra área, né? Me encontrei ali, mas demorou para eu me encontrar, né? Eu passei por várias áreas diferentes. Bom, agora minha pergunta é mais puxada para o Lailson, né, que mexe mais com essa parte digital. Eu queria saber o que você acha dessas transformações culturais e digitais que vem acontecendo. Você acha que isso é uma coisa boa, mas quanto que você acha que melhorou de antigamente para cá? Mas Ela vai voltar de novo no passado. Vamos lá, de novo, vai entregar a idade. Eu comecei, né? Ficou claro isso aqui na nossa conversa, na época da fotografia preto e branco, na época do filme, da revelação. Né? foi ontem. Faz muito tempo, para mim foi ontem. Passa rápido, cara. Passa rápido, é foda. E, enfim, e de repente eu estava diante de uma tecnologia, de uma mudança no mundo. E nossos olhos pareciam não querer acreditar, não entender muito bem, que foi a chegada da internet. Né? Difícil, né? Não é só a transformação digital, mas Sim. nós temos aí uma transformação absurda na comunicação, uma transformação absurda no dia a dia, no modo de viver. Né? Mas se restringindo direcionando apenas à minha área, então, de repente, em algum momento, eu tinha que fotografar em digital. Eu não conseguia entender como é que o digital ia reagir às questões, aos problemas que eu tinha na película. Né? Então, como é que eu posso mudar o ISO a qualquer momento? Não, eu colocava um filme com ISO 400 e tinha que ir até o final. Língua de E, fotógrafo. de repente, eu tinha que mudar aquilo, eu podia mudar a qualquer hora. Como é que pode? Então, assim, tinha um monte de problemas de difícil execução que estava tudo mais fácil no digital. Né? E a gente tinha uma certa dificuldade de aprender a ser mais fácil. Depois que isso ficou bem compreendido, realmente a gente começa e com a evolução da qualidade digital, porque no começo a qualidade digital você conseguia fazer uma imagem numa câmera, num disquete de kbytes. Demorou para chegar em 1 mega. Então, assim, era muita qualidade, era muito ruim. E quando tudo isso foi se solucionando e melhorando e chegando, a gente reconhece o quanto a fotografia ficou mais prática, mais fácil, mais limpa, porque nós lidava com químico, né, para revelar, para produzir. Então, os armazenamentos hoje em dia cabem na nuvem, cabem em CDs. Antigamente precisava de armários enormes para guardar os DDoCs, as estruturas de arquivo de um jornal. É absurdo, né? Enfim, então é uma tecnologia que agora a gente já chega perto do IA também, que é mais um momento que nós vamos viver, vamos ter que nos atualizar, nós vamos ter que reaprender de novo, que é algo muito forte, que vai mexer muito, mas é uma mudança que depois que você se adapta com ela, existe um conforto. Né? Nós corríamos riscos e a fotografia era muito mais complexa. Né? A leitura de luz, não que hoje não tenha, mas hoje você tem menos margem de erro. Né? Hoje em dia, a margem de não perder um trabalho é quase zero. Enfim, eu lhe confesso que, para mim, tem muitos profissionais que têm esse saudosismo. Né? Eu, particularmente, depois que eu aprendi a trabalhar no digital e mudei para o digital, eu nunca mais consegui sequer pegar uma câmera e pôr um filme. Né? Por incrível que pareça, eu tenho em casa um laboratório fotográfico inteiro montado, tudo pronto na caixa para montar. Comprei químico, comprei papel e falei, eu vou montar e vou fotografar em negativo para poder brincar um pouco mais. Bom, isso faz uns 10 anos, nunca montei. Rapaz, E ele segue na caixa. pegou um E ele trauma. continua na caixa. Não é trauma, não. Tem um saudosismo. Mas é tão mais prático, né? É que o ser humano se tão mais acostuma, né? eficiente você ajustar cor, você ajustar enquadramentos, Faz um você trabalho fazer um mais trabalho no fluente. pós. Né? É que isso é tão mais rápido também que você realmente precisa de muita vontade para poder revisitar
o passado, entendeu? Ou É. um momento... É gratificante entregar. O trabalho é muito veloz hoje em dia, né? A entrega, a velocidade de como a gente produz, ela acompanha a necessidade da urgência da entrega. Tudo é para onde, entendeu? Hoje em dia você Verdade. clica, você já quer postar agora. Por exemplo, se nós falamos em redes sociais. Antigamente você tinha que esperar revelar o filme. Manda o filme para o laboratório, revela, volta amanhã, pega. E assim vai, não tinha essa urgência. O cliente sabia que para entregar um trabalho precisaria X tempo e acabou. Hoje em dia, não. De preferência, eu quero aqui, agora, já. E esse é o novo mundo. E a verdade é legal, porque eu acho que a tecnologia que a gente tem acompanha a entrega dessa urgência, né? De uma maneira Sim. satisfatória. Muito legal. Agora minha pergunta vai diretamente para a Lúcia. Bom, você trabalha com jovens e pessoas com deficiência. Como que foi para você abrir sua mente e para mudar totalmente a sua gestão? São 2 pontos muito importantes, né, no nosso dia a dia. Então, primeiro falando dos jovens, tudo tem um ponto forte e tem um desafio, né? Ponto forte de trabalhar com o jovem é que ele traz energia, ele traz cor, ele traz, né, vitalidade lá para o ambiente de trabalho, isso traz descontração, isso é muito gostoso, né? Se você não for um gestor ranzinza, eu não sou, acho que não, você Sara, diga para nós. não se sente mal em trabalhar com os jovens por isso, porque tem uma troca muito interessante aí no dia a dia. O desafio é ensinar o jovem a ter paciência, né? A trabalhar com a pressa do jovem, com a ansiedade dele. Às vezes a gente tem que respirar para poder falar para ele o que ele não quer ouvir, né? Nem tudo é o que ele quer. A gente precisa ali dar a direção, dar o foco. E às vezes isso é muito desafiador, dependendo da reação do jovem diante de um não que você dá para ele, né? Então, isso é complexo. Sim. E, como gestor, a gente precisa ter muito jogo de cintura para lidar com isso no dia a dia, para mostrar a direção certa, sem podar o que o jovem pode entregar, o potencial dele. Então, é uma linha muito, muito tênue ali que a gente tem para trabalhar com isso. Falando dos PCDs, que são as pessoas com deficiência, a gente precisa aprender a ouvir a necessidade do outro. E ouvir, às vezes, não é com o ouvido, porque a maioria dos nossos PCDs são surdos. E, portanto, eles também não falam. Então, entender a necessidade deles é muito desafiador, né? Como você os ouve? Né? Como que você percebe a diferença? E pensa num ambiente de produção, numa esteira, produto, né, saindo ali, milhões por minuto, e você precisa fazer aquela pessoa ser produtiva, mas também entender o que ela precisa para estar ali, qual que é a dificuldade que ela tem no dia a dia dela. Então, tem um desafio muito grande, e aí a gente precisa desenvolver essa sensibilidade. Né? Qual que é a necessidade dele nesse momento? Ele está bem ali? Se ele precisar de alguma coisa, a quem ele vai procurar? E aí, como gestor, a gente precisa também desenvolver a equipe para saber se é colega daquela pessoa com deficiência. Então, é desafiador, né, todos os dias, tanto lidar com o PCD, quanto com a pessoa que trabalha com ele. Porque se não tiver ali uma sinergia, os dois vão ficar chateados, os dois vão ficar frustrados, né? E aí a gente precisa todos os dias se reinventar, pensar no melhor lugar para ele ficar, pensar na melhor forma de comunicação. Tem PCDs de todas as idades, né? Então não é muito fácil. Então é bem desafiador, mas por um outro lado é muito gratificante. Quando você vê a carinha da pessoa feliz porque ele está ali trabalhando, porque ela está entregando, porque ela consegue fazer alguma coisa que ela achava que não conseguia. Então, tem um lado muito gostoso, né, de lidar com esse público. Que legal. É sempre bom saber e ter a plena consciência de que eu estou em uma empresa que é inclusiva, que dá oportunidade para todas as pessoas. E é muito legal saber que nós, jovens, podemos desempenhar um trabalho que muitas pessoas não sabem que a gente desempenha. E também uma coisa que eu acho muito legal, a gente às vezes pensa que a gente não é capaz, e com o programa Cacau eu vejo muitos jovens que encaram assim, falam, não sou capaz nessa área, eu vou ter muita dificuldade, e acaba se esforçando muito e não tá tendo aquele hábito. E uma coisa que o meu tutor fala bastante junto pra mim, ele fala que aqui é uma escola, mesmo que a gente vai passar aqui, vão ter coisas que é importante aprender e ter calma, a gente ter leveza, e tudo que a gente consegue, a gente é capaz, a gente não precisa ter medo.
qual é a frase de incentivo que vocês deixam para os jovens que estão iniciando no mercado de trabalho agora? Estão conhecendo o ambiente corporativo. Ou sou eu? Essa Vamos daí é quebrar esse vocês. paradigma de que damas primeiro. Pode falar. Então, Go Primeiros Flowers. damos, vai. a primeira, a dama lá, Primeiros isso damas. primeiro. Acreditar. Eu acho que essa palavra é uma palavra que muitos líderes, ou você vai ouvir de muitos líderes, é uma palavra que é meio, parece que é a mesmice, mas ela é muito intensa quando você busca o que quer, busca o que sonha, busca o que tem vontade, mas não esquecer, busca. Trabalha, dá um passo. Quando você acha que não vai chegar, dá um passo no caminho que poderia levar ao encontro de. Né? Então, você precisa estar todo dia alimentando que aquilo que você quer, você pode. Que você consegue. Que você é possível. Que é possível. Entendeu? Porque realmente a gente desiste porque ouve pessoas dizendo que você não tem. Não vai dar certo. Você não tem talento. Você não tem vocação. E, na verdade, você precisa, sim, acreditar, mas trabalhar. Sabe? Às vezes, a gente não sabe como começar. Mas, se você parar e olhar com carinho, com sensibilidade, você sabe que alguma coisa você pode fazer para ir de encontro a esse sonho, a essa realização. Eu acho que é isso. E eu, para completar o que o Lailson falou, digo o seguinte: vai com medo mesmo. Porque acreditar e ir atrás dá medo, né? Então, não vou dizer para vocês não terem medo, porque eu tenho medo até hoje. Acho que seria Né? anormal se não tivesse, O que a né? gente precisa é saber controlar o nosso medo e não deixar ele atrapalhar aquilo que a gente pode realizar. Então, acreditem e vão com medo mesmo. Isso aí. Isso aí. Então, pô, turma, infelizmente a gente tá caminhando aqui já o nosso pod show. Mas já? Mas já, infelizmente. Que saco, hein? Mas logo, logo a gente vai ter mais. Isso aí. Mas, gente, tantos aprendizados, hoje a gente consegue mudar já um pouco a forma. A gente conhece também o lado dos humanos também dos nossos gestores, a gente não vê só aquele patrão bravo. Mas, gente, não esqueça que vocês são jovens aprendizes Quem é como a bravo gente. aqui? Eu nunca Como vi eles já ninguém foram. bravo. Mas como já eles também já foram. Entenda, gente, vocês são capazes. E com isso a gente vai encerrar logo o nosso show. E Tchau, Valeu, gente. obrigado, Muito valeu. obrigada pela oportunidade. Ficamos muito felizes. de Obrigada estar a aqui gente com pelo vocês. convite. pra esses convidados maravilhosos. Foi um prazer. Eu queria muito estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Que isso. Desejo a vocês maior sucesso, realizações, que vocês encontrem muito a realização de todos, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.